Gente, aqui estou eu de novo e agora para falar sobre industrialização tardia, que é menorzinho o assunto, então vai ser mais rápido que o outro. Bom, a industrialização tardia são países que foram recém-industrializados, como o Brasil e outros países. Bom, vamos falar da América Latina. O processo da industrialização na América Latina começou, em especial do México, Brasil e Argentina, só começou no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda e a crise 29, que eu já falei no outro vídeo dos Estados Unidos. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, os países latinos foram obrigados a produzir em seu território, ou até que então era importado de países, dos países europeus devido ao envolvimento na guerra. Então o que era produzido aqui era para ser produzido para os países europeus. A gente era obrigado meio que fazer isso. Porém, devido ao envolvimento com a guerra, a Europa estava privilegiando a industrialização bélica e ficou conhecido como substituição das importações. Bom, na crise de 29, os países latinos eram independentes da economia estadunidense, deixaram de vender seus produtos agrícolas para os seus. Isso diminuiu o poder de compra desses países e estimulou a produção interna, que produtos eram mais baratos que os importados. Depois das empresas transnacionais, que são tipo assim, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, só que eu posso ter uma filial em outros países, isso é uma indústria transnacional. Começar a procurar novas regiões para investimentos, atrás do fator como mão de obra abundante, mercado consumidor, recursos minerais, indústrias de alguns ramos industriais. O que muita gente gostava de mão de obra barata na industrialização. Bom, aqui temos um resuminho da América Latina, mas ainda temos outros, ó. Entre as principais atividades da indústria dos países latinos, podemos destacar indústrias automobilísticas, alimentícias, siderúrgicas, de eletroeletrônicas, metalúrgicas, petroquímicas, agroindústrias e outros. Bom, agora a gente vai falar sobre os tigres asiáticos, que é muito importante na industrialização tardia. Então preste atenção nos tigres asiáticos. Bom, além da China e Japão, existem outros países que recentemente têm se destacado no contexto econômico mundial. Os tigres asiáticos, que são os antigos, preste atenção, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Só que aí tem os novos, que surgiram nos anos 90, que são eles, aí os antigos foi em 1960, que são eles Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Lembrem desses países. Os tigres asiáticos e os novos têm a denominação de novos países industrializados, industrialização tardia, pois tal processo ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e diferente da Inglaterra, Japão, França, Alemanha, Estados Unidos e Rússia, pelo fato de eles terem realizado suas revoluções no século XVIII, XIX e no início do século XX. Os nossos países industrializados correspondem a Brasil, México, Argentina, África do Sul, China, Turquia, Índia, tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. Bom, diferente dos países da América Latina, os tigres asiáticos seguiram um modelo industrial de plataforma de exportação, que consiste na produção industrial visando o abastecimento do mercado externo. Os tigres asiáticos receberam os investimentos dos Estados Unidos, porque eles também foram investidos pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Vale lembrar que a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética não teve conflito armado, fato que contribuiu para tal processo industrial desses países. Esses investimentos foram feitos para evitar o avanço do socialismo na região, quanto para fortalecer a presença capitalista na Ásia, porque os Estados Unidos é capitalista. Contudo, os tigres asiáticos diferenciam-se dos demais países, porque, entre outros fatores, neles o desenvolvimento econômico foi acompanhado pelo desenvolvimento social, resultado de considerável investimento com a educação e na qualificação da mão de obra. Apesar de não terem reservas minerais, os tigres asiáticos apresentavam mão de obra barata com relativa qualificação. Como eu já disse, eles sempre gostavam de mão de obra barata e incentivos governamentais à exportação, o que garantia bons preços aos seus produtos. Foi graças a esses investimentos que os desenvolvimentos das indústrias de tigres asiáticos deixaram de produzir de baixa tecnologia e atualmente estão produzindo
produtos com alto valor agregado, como tablets, computadores, geladeiros, navios, smartphones e outros. Ou seja, o que eles produzem é muito bom, como os smartphones que a gente usa. Os novos tigres asiáticos apresentam um processo industrial mais recente, 90 a 31 anos, vai fazer esse ano, com base em uma política de diminuição de impostos, uso intenso de recursos naturais, ausência de legislação ambiental, mão de obra barata, inexistência de maior parte dos direitos trabalhistas, aglomerado de restrição à associação sindical, grande intervenção estatal na economia e concentração de capital, capitalismo. Associação sindical, grande inversão estatal. Vale dizer que também, em razão disso, os novos tigres asiáticos apresentam menores valores e indicadores sociais quando comparados aos tigres asiáticos antigos. Bom, vamos agora falar sobre outro país. Vamos falar sobre a China. A segunda maior economia do mundo é a China. Então, é muito bom, mas nem sempre foi assim, porque a China veio crescendo desde 80. Antes não era uma boa economia. A China se implantou a economia socialista de mercado, como pode chamar, que mescla a característica socialista na política com a centralização exercida pelo PCC, Partido Comunista Chinês, e a abertura dos ZIS, Zonas Econômicas Especiais, localizados na zona litorânea leste, que abriga indústrias transnacionais de bens de consumo, vale lembrar. Essas transnacionais foram atraídas pela mão de obra abundante e barata, sempre mão de obra barata vai atrair, pela baixa situação sindical, pelo amplo mercado consumidor, pelas grandes reservas minerais, baixos impostos e falta de leis ambientais e rígidas, ok? Tudo isso caiu. Essa base de recursos naturais facilita o processo industrial no país, principalmente nas indústrias de Manchúria, com destaque nas siderúrgicas, metalúrgicas, de equipamentos e produtos químicos. Ou seja, a China, ela é a segunda maior economia, começou a ter uma boa economia em 80. O Partido Comunista Chinês e as zonas econômicas são os mais importantes, se destacando na siderúrgica, metalúrgica e produtos químicos, e mão de obra barata e abundante. Vamos agora para a Índia. A Índia, meus amigos. A Índia é o segundo país que mais cresce no mundo. Está entre as 10 maiores economias mundiais, ou seja, a Índia também é muito boa. Após a Segunda Guerra Mundial, o país iniciou o processo industrial com forte participação do Estado, investimentos de quem? Dos Estados Unidos, britânicos e soviéticos, atraído pelos recursos minerais, pela mão de obra abundante e barata também, pelos incentivos do governo e pelo mercado consumidor. As principais áreas industriais se encontram em Calcutã, Nova Delhi, Mumbai e Madras. Existem dois segmentos industriais importantes na Índia: indústria tradicional, com tecnologia clássica, alimentícia, têxteis, mecânicos, siderúrgicas e químicas, e indústria de tecnologia, que são artefatos nucleares, satélites e informática, com destaque para a região de Bangalore pela presença de indústrias de informática. Bom, eu vou falar aqui sobre uma produção industrial e o meio ambiente. Trouxe grandes construções, gerou empregos, aumentou a oferta de mercadorias, transformou o espaço geográfico, colaborou na criação de novas tecnologias que trazem comodidade para o nosso cotidiano. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que com o desenvolvimento industrial, a natureza vem sofrendo consequências que interferem. Então, galera, esse foi o vídeo sobre industrialização tradicional, espero que gostem. E muito importante também falar sobre artesanato. O artesanato não tinha divisão de trabalho. Na manufatura tinha divisão de trabalho, mas não tinha tecnologia. E na maquinofatura já tinha as máquinas trabalhando em tecnologia. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo. Vamos se inscrever e compartilhar.